4 da manhã e Osmar já estava de pé. O despertador nem precisava tocar direito. O corpo dele já havia se acostumado àquela rotina de anos. A cozinha ainda estava escura quando ele tomava o primeiro gole de café forte, olhando pela janela o silêncio da rua. Enquanto muita gente ainda dormia tranquila em suas camas, Osmar já pensava no peso das caixas, no preço da mercadoria, nos clientes da feira e no dinheiro que precisava entrar para manter a vida confortável que construiu junto de Marlene. A caminhonete ficava carregada ainda na noite anterior. Tomate fresquinho, laranja docinha, alface verdinha, cheiro verde recém-colhido, batata doce, cebola, banana e outras frutas que ele escolhia pessoalmente no atacado. Osmar tinha orgulho da qualidade dos seus produtos. Cliente compra uma vez pela beleza, mas volta pela qualidade, gostava de dizer. Na quarta-feira, a feira era perto de casa. Sexta-feira acontecia num bairro mais afastado, quase 6 quilômetros dali. Aos domingos, era no centro da cidade onde o movimento era gigantesco. E domingo era o melhor dia da semana, porque além do lucro maior, Marlene ia trabalhar com ele. Antes disso, ela deixava os filhos na casa da mãe, Dona Joana, conhecida na família inteira como Vovó Coruja. Dona Joana adorava receber os netos. Fazia bolo, café com leite, brincava, contava histórias antigas e deixava as crianças soltas no quintal enquanto Osmar e Marlene trabalhavam. Marlene era o tipo de mulher rara, trabalhadora, organizada, calma, dedicada. Nunca deixou faltar carinho dentro de casa. Cuidava dos filhos, ajudava na feira, organizava as contas e ainda encontrava tempo para ser uma esposa atenciosa. Muitas vezes, Osmar chegava morto de cansado e encontrava a janta pronta, banho separado e os filhos dormindo arrumadinhos. Muita gente dizia: Osmar ganhou na loteria com essa mulher. E ele sabia disso. A vida deles não era de luxo exagerado, mas era boa. Tinham casa própria, 2 carros na garagem, uma caminhonete para trabalho. Os filhos estudavam em escola particular e ainda tinham um sítio simples onde passavam férias e feriados. Aos poucos, no esforço, haviam construído estabilidade. Osmar tinha reserva no banco, contas controladas e orgulho de nunca ter deixado faltar nada. Mas ninguém via o peso daquela rotina. Osmar vivia cansado. Acordava cedo demais, carregava caixa pesada, descarregava a caminhonete, montava barraca, enfrentava calor, chuva e dor nas costas. Muitas vezes chegava em casa sem forças até para conversar. Ainda assim valia a pena, porque no fim do mês as contas estavam pagas. Até o domingo em que Marta apareceu. Ela chegou acompanhada da mãe. Osmar estava organizando tomates quando levantou os olhos e viu aquela menina parada na frente da barraca. Tinha 19 anos, cabelos cacheados, bem cuidados, olhos verdes claros, pele lisa e um sorriso daqueles que bagunçam a cabeça de qualquer homem distraído. Mas não foi apenas beleza. Foi o jeito que ela olhou para ele, como se enxergasse algo especial. Marta pegou uma laranja e perguntou sorrindo: "É doce mesmo? Ou você fala isso para todo mundo?" Osmar riu. "Se não tiver doce, pode vir reclamar domingo que vem." Ela sorriu novamente. E aquele sorriso ficou na cabeça dele o resto do dia. Marlene estava ocupada atendendo clientes e não percebeu nada. Mas Osmar percebeu. E aquilo foi suficiente para começar o problema. Depois daquele domingo, Marta começou a aparecer frequentemente. Às vezes dizia que a mãe mandou comprar verduras. Outras vezes aparecia sozinha só para conversar. Ela ria das piadas dele. Elogiava sua aparência. Dizia que ele era diferente dos homens mais novos. Aquilo alimentava algo perigoso. Por
porque Osmar já estava entrando numa fase estranha da vida. 40 e poucos anos, rotina pesada, casamento estável demais, vida previsível. Marta fazia ele se sentir jovem novamente. No começo tentou evitar, mas passou a esperar os domingos ansiosamente. Começou a se arrumar mais, comprou perfume novo, passou a olhar mais o espelho. Marlene percebeu pequenas mudanças. Tá vaidoso agora? Ele ria. Tem que se cuidar. Mas a verdade era outra. Numa tarde, Marta mandou mensagem pela primeira vez. Você devia sorrir mais. Aquilo mexeu profundamente com Osmar. As conversas começaram inocentes. Depois ficaram frequentes. Depois íntimas. Marta falava dos sonhos dela, das festas que queria ir, das viagens que desejava fazer. Osmar ouvia tudo encantado. Ela fazia ele esquecer o peso da vida. Até que aconteceu o primeiro encontro escondido. Um almoço simples virou beijo. O beijo virou caso. E o caso virou obsessão. Osmar começou a mentir cada vez mais. Dizia para Marlene que precisava buscar mercadoria, resolver problema da feira, visitar fornecedor. Na verdade, estava com Marta. Marlene começou a sofrer sem entender direito o motivo. O marido já não conversava como antes. O celular nunca saía da mão. Ele vivia distraído. Uma noite ela perguntou: "Você ainda está feliz comigo?" A pergunta atravessou Osmar, mas mesmo assim respondeu: "Claro." Mentira. Na verdade, ele estava dividido entre duas vidas. Marta começou a exigir mais atenção. Queria sair para jantar, queria presentes, queria viagens, queria viver experiências. Osmar entrou naquela fantasia como um adolescente tardio tentando provar juventude. Comprou celular caro, perfume importado, bolsa, roupas, pagava hotéis, pagava passeios. O dinheiro começou a sair rápido. No começo ele achava que controlava a situação. Afinal, tinha reserva, tinha lucro, tinha estabilidade. Mas paixão descontrolada é um buraco sem fundo. Logo começou a faltar dinheiro no caixa da feira. Osmar pegava da reserva, achando que depois recuperaria. Só que sua cabeça já não estava focada no trabalho. Comprava mercadoria errada. Esquecia pedidos. Perdia clientes antigos. Deixava produtos estragarem. Marlene percebia a desorganização. Você tá estranho. É só cansaço. Mas era muito mais. Até que uma tarde, tudo explodiu. Marlene pegou o celular dele enquanto ele tomava banho e encontrou mensagens, fotos, vídeos, declarações. O chão desapareceu. Ela ficou sentada na mesa da cozinha segurando o aparelho enquanto lágrimas caíam silenciosamente. Quando Osmar saiu do banheiro, percebeu imediatamente. Nunca esqueceu daquele olhar. Não era ódio. Era decepção. Marlene não gritou, não fez barraco, não quebrou nada. E justamente por isso, doeu mais. Ela apenas perguntou: "Há quanto tempo?" Osmar não conseguiu responder. Os filhos perceberam o clima pesado. A casa virou silêncio. Dias depois, Osmar saiu de casa para ficar com Marta. Naquele momento achava que estava escolhendo felicidade. Mas estava começando a destruir tudo. Foi morar num apartamento alugado próximo ao centro. No começo parecia aventura, liberdade, juventude recuperada. Só que Marta gostava de gastar. Restaurante, passeio, compras, viagens, baladas. E Osmar fazia de tudo para acompanhar aquele ritmo. Queria parecer jovem, queria parecer importante, queria parecer suficiente. As dívidas cresceram rápido. Ele refinanciou o caminhonete, pegou empréstimos, usou o cheque especial, mexeu na reserva inteira. Enquanto isso, a feira afundava. Sem foco, sem organização e sem Marlene ao lado, Osmar começou a perder tudo.
Clientes antigos foram embora. Fornecedores começaram a cobrar. Cheques voltaram. Até que uma manhã percebeu algo assustador. Estava quebrado. E foi exatamente nessa fase que Marta começou a mudar. As mensagens diminuíram. As reclamações aumentaram. As brigas ficaram constantes. Você só vive preocupado. Não sai mais. Você tá chato. Até que numa noite Osmar chegou no apartamento e encontrou armários vazios. Marta tinha ido embora. Levou roupas, presentes e parte do dinheiro que ainda restava. Osmar sentou sozinho no sofá, olhando o silêncio daquele apartamento frio. E pela primeira vez, percebeu claramente o tamanho da destruição. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a paz, perdeu o dinheiro, perdeu o respeito. Voltou praticamente ao zero. A feira quase acabou. Precisou vender carro, depois vender o sítio. As dívidas engoliam tudo. A cidade comentava. Largou a família por menina nova. Acabou com a vida. E Osmar sabia que era verdade. Entrou numa depressão silenciosa. Engordou, envelheceu rápido, perdeu vontade de trabalhar. Muitas noites chorava sozinho, lembrando da vida tranquila que tinha antes. Enquanto isso, Marlene seguia firme, sofrendo, mas firme. Cuidava dos filhos, reorganizava as contas e tentava proteger as crianças daquela bagunça emocional. Meses depois, Osmar resolveu voltar para a Jafeira. Mas agora era diferente. Sem caminhonete nova, sem estrutura, sem dinheiro sobrando. Começou pequeno, barraca simples, pouca mercadoria, muito esforço. As costas doíam mais agora. A idade pesava. Alguns clientes olhavam com pena, outros ignoravam. Mas alguns ainda compravam dele pela consideração dos velhos tempos. Devagar, ele começou a reconstruir a vida. Sem arrogância, sem ilusão, sem fantasia. Aprendeu novamente o valor das pequenas coisas. Demorou anos para sair das dívidas. Precisou trabalhar dobrado. Precisou ouvir humilhação. Precisou aceitar que nunca mais teria a vida confortável de antes. Mas aos poucos recuperou dignidade. O mais difícil não foi perder dinheiro. Foi perder a família. Com o tempo, reconquistou parte do carinho dos filhos através de atitudes. Presença, ajuda, honestidade. Marlene nunca voltou para ele. A ferida foi funda demais. Mas também nunca desejou o mal dele, porque no fundo ainda lembrava do homem trabalhador que um dia construiu uma vida linda ao lado dela. Anos depois, numa manhã de domingo, Osmar estava novamente organizando tomates na feira quando viu um casal jovem passando de mãos dadas. Aquilo bateu forte. Ele lembrou imediatamente da antiga vida, da caminhonete cheia, dos domingos com Marlene, dos filhos correndo no sítio, das noites tranquilas, sem dívida e sem culpa. E percebeu algo doloroso. O homem, às vezes, perde tudo, não porque a vida foi injusta, mas porque esquece de valorizar aquilo que já tinha nas mãos.